Panem vivum qui de cielo descendit. Pão vivo que desceu do céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimos padres Jagan, zeloso pastor desta paróquia de Nossa Senhora do Amparo, aqui em Tanguá, e o seu fiel colaborador, Padre Francisco, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da palavra neste 19º domingo do tempo comum, neste 6º dia de nossa novena, o texto do Evangelho segundo São João ainda está ligado à multiplicação dos pães. Texto este que nós proclamamos há 2 semanas atrás e que trata sobre o discurso do pão da vida. Jesus disse para nós: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus, meus irmãos e irmãs, reclama porque os judeus não quiseram compreender este tremendo sinal da multiplicação. Claramente ele afirma categoricamente: eu sou o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eis aqui, meus irmãos e irmãs, a grande revelação do Senhor para nós. Os judeus só conseguem ver de forma imanente, ou seja, apenas a superfície, só conseguem enxergar a humanidade de Jesus. Somente compreendem que ele é o filho de José. Não percebem, não creem que ele vem do Pai, como alimento de nossa alma, de nossa existência. Ele é o sustento, o alimento de nossa vida. Mas afinal de contas, e aqui entram algumas perguntas importantes para a nossa existência, algumas perguntas filosóficas, retóricas, que às vezes nós não nos perguntamos. Afinal de contas, o que é viver? Será simplesmente um existir, um respirar, sobreviver, de qualquer modo, sem rumo, sem sentido, sem uma finalidade para a nossa existência? De onde viemos? Por que aqui estou? Para onde nós vamos? Não. Uma existência assim miserável, meus irmãos e irmãs, que infelizmente vemos tantos e tantos hoje neste mundo presente. Parecem como que zumbis. Não sabem nem por que aqui estão. Se você perguntar a ele o que é a vida, a pessoa fica igual o cachorro atrás do rabo. Não sabe responder. Ou então vai vivendo aquela vã filosofia do Zeca Pagodinho. Vocês conhecem a filosofia do Zeca Pagodinho? Vida? Pois é, vocês vão ver para onde é que vocês vão direitinho, se deixarem levar a sua vida de qualquer maneira. Meus irmãos e irmãs, Jesus afirma que Ele é o sustento verdadeiro da nossa vida. Com Ele a vida tem sentido, tem rumo, tem razão de ser. Com Ele nós descobrimos porque vivemos, existimos, descobrimos de onde vimos e para onde vamos, descobrimos que somos amados e somos frutos de um sonho do amor de Deus para nós. Com Ele, finalmente, nós temos a paz. Como dizia Santo Agostinho, né? Dizendo, procurava fora aquele que estava dentro de mim. Eu sou o pão da vida. Precisais mais de mim que vosso corpo do pão de cada dia. Quem come deste pão que sou eu, isto é,
Quem se alimenta do meu amor, das minhas palavras, do meu caminho, nunca viverá uma vida de mentira, de ilusão, de morte, mas antes viverá de verdade. E para ilustrar isso, meus irmãos e irmãs, basta pensarmos hoje na primeira leitura, na situação do profeta Elias. Ele havia matado os profetas de Baal, eram 450 aproximadamente, no Monte Carmelo. A rainha Jezabel, que era uma rainha má e idólatra, tinha prometido vingança e queria matá-lo. E aí o profeta sentiu medo, fugiu, procurando esconder-se no deserto do Sinai para encontrar inspiração e consolo no Monte Horebe, que é o outro nome dado ao Monte Sinai, o Monte de Deus. E lá vai Elias. Mas percebam, o caminho era longo. Os dias quentes e escaldantes do deserto, a solidão, a tensão da fuga, o medo da morte, tudo isso trazia um desânimo e uma depressão para o profeta. E a vida lhe pareceu dura, amarga, sem sentido, cansado. Ele não compreendia, ele como homem de Deus, estava tendo que passar por aquela tribulação. E aí ele se rende e pede a morte. Agora chega, basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, sou igual a todo mundo, não sou a palmatória do mundo, cansei, quero morrer. Meus irmãos e irmãs, talvez nós não tenhamos sentido essa mesma angústia na nossa longa trajetória nesta vida. A nossa vida é como esse deserto. Nós estamos em peregrinação para o céu. E também quantas vezes nós desanimamos. Às vezes coisas que tendem a nos colocar para baixo. Às vezes uma situação, uma crise, uma doença que tendem a fazer com que nós entremos num desalento, numa desesperança. Talvez alguns tenham pedido a Deus que os levasse desse mundo. Quantas vezes nós somos como Elias, quantas vezes a existência nos pesa, o sentido da vida parece insuportável e parece se nos esconder, quantas vezes parece que apenas nós sobrevivemos, mas não temos ideia para onde vai o caminho. O desengano do profeta é tão profundo que ele, deprimido, caiu no sono. E o Senhor, detalhe, enviou-lhe um anjo: levanta-te e come. Tocou nele, ele acordou ainda assim meio sonolento, meio em torpor, olhou e viu ali sobre a sua cabeça um pão assado. Comeu, bebeu, voltou a dormir. O anjo foi lá novamente, tocou-lhe: levanta-te e come, pois o caminho é longo. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Tem uma belíssima música, um canto de comunhão, que, inspirado nesse texto do profeta, né? Levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço atravessar monte, vale atravessar pela Eucaristia. Eucaristia. Pois bem, meus irmãos, também nós estamos a caminho. Também nós precisamos de um pão como o de Elias, mas um pão muito melhor,
não apenas um pão material para trazer vigor ao nosso corpo, mas sobretudo vigor para a nossa alma, pois estamos neste vale de lágrimas, estamos neste deserto da vida, nesta quaresma, aguardando um dia chegarmos à Páscoa definitiva no reino dos céus. E esse pão o Senhor nos dá. Esse pão é o próprio Cristo que hoje nos diz: eu sou o pão da vossa vida. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, para nós caríssimos, nos iludimos procurando muitas vezes saciar a nossa fome de vida e de existência com coisas que não alimentam o coração, não saciam a nossa alma. Através dos bens materiais, do poder, do prazer. Nós estamos vendo aí essa situação triste na Venezuela, não é verdade? A pessoa apegada ao poder: daqui não saio, daqui ninguém me tira, porque a pessoa acredita que aquilo é o profundo da sua existência. Coitado. Não, meus irmãos, nós estamos caminhando para onde? Para Deus. É para Ele que nós vamos. E não podemos perder o nosso olhar em Cristo. Ele nos chama. Infelizmente para nós, muitas vezes nos iludimos procurando saciar nossa fome de vida com essas coisas, repito, que não alimentam o coração. E aqui, meus irmãos, aquela antiga queixa de Deus, pela boca do profeta Isaías, no capítulo 55, diz o profeta: a todos que tendes sede, vinde às águas. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com atenção e comei o que é bom. Escutai e vinde a mim. Ouvi-me e havereis de viver. Meus irmãos e irmãs, é aqui que entra a pessoa hoje de Nossa Senhora das Graças. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar através do seu exemplo, através do teu silêncio, através da sua meditação. Nossa Senhora, que é o sacrário vivo de Jesus, ela que carregou no seu ventre materno nosso Senhor, o pão vivo que desceu do céu, ela tem muito a nos ensinar. É só nós recordarmos também aquele outro episódio, também de São João, as bodas de Caná. Nossa Senhora estava atenta a tudo e olhou e viu que faltava o vinho. Ela foi e pediu ao seu filho, e Jesus atendeu o pedido de sua mãe. E aí o que aconteceu? Que Nossa Senhora disse: fazei tudo o que Ele disser. E Ele disse para nós: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca morrerá. Por isso, meus irmãos e irmãs, o Senhor é bondoso e sua misericórdia é sem limites. Quem pode pôr medida na sua bondade? Ele não somente é o pão e o sustento de nossa vida de modo figurado, não. Para surpresa nossa e para escândalo do mundo, e até infelizmente para tantos cristãos que estão separados da comunhão visível com a Igreja de Cristo, os nossos irmãos protestantes, eles apenas veem Jesus nesta passagem como um simbolismo, como se Jesus apenas deixou ali uma lembrança, uma recordação do que Ele fez na última ceia. Não, meus irmãos, o Senhor hoje nos revela: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É demais, meus irmãos, é surpreendente e inesperado. Aqui o Senhor está falando-nos claramente da Eucaristia. Eu sou o pão de vossa vida, eu vos alimento de vida, de sentido de viver. Eu fico entre vós, fico convosco, alimento-vos de um modo
que não esperáveis. A minha união convosco é total e absoluta. Eu vos dou verdadeiramente a minha carne, meu corpo morto e ressuscitado, como vida de vossa vida. Meu pão é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Meus irmãos, não pode haver maior dom, maior intimidade, mais revigorante alimento. Os judeus murmuravam, cristãos de várias denominações murmuram, mas Cristo, nosso Deus, que tem palavras de vida eterna e para quem nada é impossível, nos garante: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Caríssimos, estejamos atentos para nos aproximar frequentemente desse alimento de vida eterna, com as devidas disposições da alma, que estejamos em estado de graça. Nunca nos atrevamos a receber nosso Senhor em estado de pecado, com a alma suja. E aqui volta novamente Nossa Senhora a nos ensinar, ela toda pura, nos ensina a receber a nosso Senhor com as devidas disposições. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos e irmãs, estejamos sempre atentos de nos aproximar frequentemente desse alimento de vida eterna, com frequência e dignidade. Privar-se da comunhão eucarística, quando se poderia comungar, é fazer pouco caso do dom do Senhor, é ser autossuficiente, é não reconhecer que somente Jesus nos alimenta e nos sustém com a sua graça. Às vezes arranjamos mil desculpas. Não, sou tão pecador, não posso me aproximar da comunhão, queria tanto receber a Jesus, mas também não procura se converter, não procura o sacramento da confissão, não procura novamente restaurar aquela graça que Deus nos deu no dia do nosso batismo, para que assim, meus irmãos e irmãs, possamos, como Nossa Senhora, tornarmos sacrários de Deus vivo. Meus irmãos e irmãs, não cuidar de comungar é um orgulho que nos coloca da debaixo e terrível sentença de nosso Salvador: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É forte essa palavra de Jesus. Temos tantas oportunidades que Deus nos concede para podermos nos aproximar dele, e aí a gente se esquiva, e depois a gente quer estar próximo dele no céu. Difícil, né? Por outro lado, aproximar-se do corpo do Senhor em estado de pecado, com a alma manchada, sem se examinar, comungar sem estar em comunhão com o Senhor e com os irmãos, é mentir contra a Eucaristia, é comer e beber a própria condenação. Comunguemos sempre, meus irmãos, mas comunguemos estando preparados, conforme a santa palavra de Deus nos exorta: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Recordemos a grave palavra de São Paulo apóstolo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que cada um se examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Por isso temos que fazer como a Virgem Santíssima. Ela guardava, ela meditava tudo no seu coração. Por isso a importância de examinarmos como estamos. Estamos preparados, assim como nossa mãe, com as devidas, para recebermos as devidas graças? Ela que é a Senhora da Graça, que é o próprio seu Filho, meus irmãos e irmãs. A Eucaristia, a comunhão no Santíssimo Corpo do Senhor, não somente é alimento para o nosso caminho, não somente é sustento da nossa vida, não somente é o penhor da glória futura, da vida eterna, como também nos dá a graça do Santo Espírito, que nos faz ser um só corpo em Cristo. Eis que mistério tão profundo! Comungando do corpo do Senhor na Eucaristia,
nós nos tornamos cada vez mais unidos no corpo do Senhor, que é a igreja, assim como Nossa Senhora viveu essa comunhão plena com Jesus. Comunguemos, pois, e teremos força para viver o belo caminho que a segunda leitura de hoje nos apresenta e nos aponta. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Eis aqui, meus irmãos e irmãs, a nossa participação no sacrifício eucarístico de Cristo, a nossa comunhão no seu corpo sacrificado e entregue amorosamente, deve nos levar a um novo modo de viver, um modo que consiste na docilidade ao Espírito Santo, do Senhor morto e ressuscitado, que significa comunhão com Deus e com os irmãos. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Será que estamos em nossas orações, meditamos tudo isso em nosso coração como Nossa Senhora? É isso que ela vem hoje nos ensinar, meus irmãos e irmãs. Assim como aquele anjo se aproximou do profeta Elias e tocou nele: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Mais do que os anjos, é Nossa Senhora, nossa mãe. Quando nós estamos muitas vezes desanimados da nossa fé, pensamos em desistir na luta contra o pecado, pensamos até mesmo desistir de Deus, a Senhora da Graça, ela vem de forma muito suave, sutil, e também toca em nosso coração como mãe amorosa. Ela chega e diz: meu filho, levanta, anda, porque o caminho para o céu é longo. Levanta-te, te prepara bem e receba Jesus com as devidas disposições e continue a sua caminhada cristã. E aí as palavras de São Paulo, como se saíssem dos próprios lábios de Nossa Senhora, nos disse hoje, né? Não contristeis o Espírito Santo. Toda amargura, toda irritação, toda cólera, todas essas maldades humanas devem desaparecer de vós. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Meus irmãos e irmãs, imaginemos dos lábios doces de Nossa Senhora essas palavras ditas por São Paulo: portanto, seja Cristo que se oferece por nós em sacrifício e se dá a nós em comunhão, o pão, o sustento, o sentido da nossa vida, para que assim, levantando do nosso desânimo, olhando para frente como Nossa Senhora, buscando fazer a vontade de Deus, sigamos o nosso caminho e, recebendo a Jesus a cada Santa Missa, nós sentiremos fortalecidos e revigorados para seguirmos o nosso caminho até um dia chegarmos não ao Monte Horebe, mas a Jerusalém Celeste, que é a nossa pátria, que é a nossa mãe, e lá encontrarmos com Nossa Senhora e ela dar-nos aquele abraço amoroso de mãe que tanto nos ama e que reza e intercede por nós junto a seu Filho, para que lá um dia também estejamos com ela. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo.